Bom dia, boa tarde, peço desculpa. Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, enfim. Ok, tá bom. Portanto, está todo, peço desculpa. Portanto, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo outra vez. Hoje vai ser sobre um assunto do qual eu nem sequer era para falar, enfim, para destacar, enfim. Mas depois vi que havia algo interessante, mesmo que seja um assunto que não é muito do campo em que eu costumo falar, né? Mas já escrevi um artigo sobre ele, podem ver no blog, e agora estou a fazer um vídeo porque de facto há coisas impressionantes, né? Há coisas incríveis mesmo. Portanto, o assunto é o caso do tribunal entre a humorista Joana Marques e os cantores Os Anjos, né? Que é um autêntico sketch de humor, né? É uma autêntica anedota, né? Aquilo só dá mesmo para rir. Ora, muito rapidamente, portanto, os Anjos foram convidados a interpretar o hino nacional antes de uma prova de motociclismo em Portugal, acho que foi em Portimão, ou no Estoril, não sei, pronto. Penso que foi em 2019, portanto, já há alguns anitos. Portanto, eles cantaram o hino, né? E depois a Joana Marques pegou nessa interpretação e fez uma espécie de montagem em que aparece ela e os restantes jurados de um programa de procura de talentos musicais, né, cantores musicais, né? E ela, nessa altura, fazia parte desse jurado. E então, nessa montagem, nesse sketch, está ela e os outros jurados a ouvir a interpretação do hino dos Anjos e depois fazerem assim umas caras de desagrado, como que a dizer, isto é muito mau. Ora, o que é que acontece? Os Anjos lembraram-se, né? E não sei quando é que se lembraram, né? Mas não parece ser daquela época, parece ser recente, né? Lembraram-se de dizer que foram prejudicados por causa desses sketches, portanto que a Joana Marques prejudicou a carreira, né? E portanto pedem agora 1 milhão de euros de indemnização. Peço desculpa, isto dá vontade de rir, né? Isto dá vontade de rir. Em primeiro lugar, 1 milhão de euros por causa de se sentirem vitimizados, por causa de não gostarem do sketch do humor feito pela Joana Marques, não é? Isto há coisas que uma pessoa fica assim, quase sem saber o que dizer, não é? É tanto disparate junto, não é? Tanta asneira. Eu não sei quem é que aconselhou os Anjos a seguirem com este processo. Não sei que cabeça ou que cabeças geniais induziram os Anjos a tentar processar Joana Marques, a pedir uma indemnização de 1 milhão de euros por causa disto, né? Porque, bom, desde logo, se calhar esta interpretação do hino até já estava esquecida, já ninguém se lembrava dela, né? E é que por causa disto, de repente toda a gente ouviu a primeira vez ou reviu uma coisa que era muito melhor para eles, para os Anjos, que tivesse esquecida, que de facto
Eu vi a interpretação, um vídeo, e aquilo é lamentável, não é? Pá, eles que me desculpem, mas é verdade, não é? Mas cada um tem a sua opinião, mas a minha é essa, a minha é esta. É pobre, é uma interpretação pobre, não é? E portanto, logo aí começa o primeiro erro, não é? É por culpa deles, se calhar é por culpa deles que eles estão a perder popularidade, não é? Porque estava tão bem o vídeo esquecido, não é? Foi digamos, foi uma má interpretação na carreira deles, não é? Pronto, acontece, não é? Estava tão bem esquecido por causa deles próprios, toda a gente viu e daquilo que eu tenho visto, as reações, é que a esmagadora maioria está de acordo comigo, isto é, a esmagadora maioria achou aquilo pobre e, portanto, achou bem a sua piada aos sketches da Joana Marques. Depois, outro erro, epá, na história do humor, né? E pelo menos eu falo daquilo que eu conheço desse bonito, né? O humor sempre gozou com gente famosa, não é? Às vezes com piada, outras vezes com menos piada, umas vezes com razão, outras vezes a razão, mas as pessoas que entram nesta coisa, que se tornam famosas, vamos dizer assim, não é? Sabem muito bem que há o outro lado, são mais expostas, não é? São pessoas que são conhecidas, não é? E, portanto, são mais alvo de, por exemplo, de sketches humorísticos ou de crítica ou até de elogios, seja do que for, não é? Epá, portanto, houve sempre artistas que foram gozados no humor, não é? E não me lembro de ninguém pedir 1 milhão de euros de indemnização porque sentiu prejudicado, a sua carreira prejudicada e pronto, não é? Ora, e depois os motivos é uma anedota autêntica, não é? Dizem os anjos que por causa destes sketches vários contratos foram quebrados, foram anulados pelas outras partes, né? Contratos que eles tinham. Um deles, que agora não me lembro qual, um deles disse que até teve uma depressão, né? Por causa disso. Mas o mais espantoso ainda é que um deles, penso que é o mesmo, diz ele que ganhou acne por causa destes sketches da Joana Marques. Isto é extraordinário, né? Portanto, eu se calhar aconselhava as pessoas a não se aproximarem muito de Joana Marques, porque arriscam apanhar acne, né? E se calhar até nem é preciso aproximar-se dela. Basta ver um vídeo dela que podem apanhar acne. Isto é muito perigoso, né? Bom, epá, incrível. Isto é impressionante, bem, enfim. E depois, o incrível também, porque isto é toda uma história impressionante. Dava, já agora, a Joana Marques, que tome notas, né? Aliás, ela deve estar com um bloco e caneta no julgamento a tirar notas para um próximo programa de humor, ou um sketch de humor, né? Porque não falta razões para ela ficar inspirada, né? Mas a verdade é que um caso destes foi a julgamento, né? É impressionante, pá. Um caso que devia acabar com alguém a dizer aos anjos: opá, tomem juízo, ganhem juízo e sigam a vossa carreira, deixem-se de palermices. Não. Foi mesmo
em julgamento. Como é que isto é possível? Né? Hoje a Câmara não quer. Tá, quer? Bom, portanto, eu acho que os anjos ficaram infectados, passa a expressão, com aquela mania que está muito na moda da vitimização. Né? Hoje as pessoas, sobretudo as gerações mais novas, eu não sei que idade é que eles têm, mas devem ser de uma geração a seguir à minha, pronto, não sei. Seja como for, bom, é das gerações mais novas, mas pelo que se vê, não é só dessas gerações, né? Porque os anjos já deviam ter idade para ter juízo, né? Só que agora está na moda, ai, sou uma vítima, ai, foi prejudicado, ai, não sei o que mais, né? E então arranjaram-me isto, né? Arranjaram isto para... O facto é que, bom, a carreira deles já estava um bocado em queda, há que dizer a verdade. E, como isto se calhar ainda vai ficar mais em queda, ainda vai cair mais, não é? Porque isto é uma coisa impressionante, não é? O próprio julgamento daquilo que eu já soube tem sido uma comédia autêntica, não é? Eu sou a pelar, mas é que eu digo, a Joana Marques deve estar a tirar notas porque, além do próprio caso ser ridículo, só dá para rir. Só dá para rir. E, portanto, não se compreende esta acusação dos anjos, não tem cabimento nenhum. Não é? E, na minha opinião, que vale como qualquer outra, só os prejudica. Não é? Agora ficam duas questões, ou melhor, uma questão e uma questão que também é uma observação. Não é? Primeira questão, vê-se na internet muita, digamos, compreensão pela Joana Marques, que é aceitável. Até mesmo pessoas que não gostam dela como humorista, neste caso, compreendem bem e estão a favor dela. Não é? Eu ia dizer que sou um desses, mas, enfim, não conheço muito o trabalho dela. O pouquíssimo que eu conheço, gostei. Não é? Há que dizer. O pouquíssimo que eu conheço, gostei, mas não acompanho muito o trabalho dela. Não é? Vejo esporadicamente, enfim. Mas, de facto, se queremos sensatez, não é? Somos do lado da Joana Marques. Não é? Agora, não se compreende, portanto, como é que há tanta gente a favor dela. Não é? E aqui, repare-se, é um caso de tentar censurar a liberdade de expressão, porque o humor não pode ter censura. Não é? O humor é para isso mesmo, é para provocar, é para transgredir, sem chegar a casos extremos de insultos e violência, mas a verdade é que hoje em dia qualquer coisa é tida como insulto, não é? Enfim. Não é? Hoje em dia o humor está muito delimitado por causa do politicamente correto, não é? Mas a verdade é que o humor não pode ter censura nenhuma. Não é? E, portanto, se os anjos não compreendem isso, então também não deviam ter uma carreira. Não é? Porque ter uma carreira musical e ter sucesso é saber aguentar tudo. As coisas boas e as coisas menos boas. Não é? Portanto, acho muito bem que se defenda a liberdade de expressão do humor da Joana Marques, mas depois não compreendo porque é que há casos em que as pessoas que foram censuradas são ignoradas. Não é? Por exemplo, um caso de uma pessoa que foi condenada por um tweet, não é? Pá, enfim, não é? Que não tem nada de ofensivo,
né? Pode ser um tweet idiota, pode ser um tweet, enfim, uma coisa estúpida, mas não é ofensivo, né? E o homem foi condenado a 2 anos de prisão, né? Isto por um tweet, por amor de Deus, né? Isto é uma coisa incrível, né? Se eu fosse, eu falo para mim, isto é, se fôssemos aprender toda a gente que escreve coisas parvas, né? que abusam da linguagem nas redes sociais, então não havia espaço nas prisões em Portugal, por amor de Deus, né? Isto é, estamos numa democracia ou estamos aonde? Né? Isto é censura política, né? Porque o tweet foi dirigido a uma dirigente, a uma líder de um partido político que já nem existe, né? E então ela meteu um processo e ganhou, né? E isto chama-se censura política, né? Que no fundo é censura na mesma. Seja humor, seja política, é censura na mesma. Portanto, não se compreende porque é que a Joana Marques tem toda esta solidariedade, o que, digo mais uma vez, compreende-se, né? Mas depois há outras pessoas que ficam de fora, né? Porque se é para defender a liberdade de expressão, defende-se toda a gente, não se pode ter preferências, né? Num país democrático tem de haver liberdade de expressão para todos. E depois, a última questão é que, como é que este caso foi rapidamente para julgamento, né? Eu não sei quanto tempo tem, mas isto, acho que nem um ano tem, quando isto começou. E quando, por exemplo, o processo do Marquês, com Sócrates e companhia, continua há anos e anos e anos e anos ali a marinar, né? É incrível, não é? É isto o Portugal que temos, né? É isto, né? Enfim, portanto, pá, aos anjos, eu sei que eles não vão ver este vídeo, também, enfim, mas digo na mesma, opá, e de cantar, né? Dar concertos e deixai-vos de idiotices, né? Bom, e é isto, eu acho que vou espirrar, como sempre, bom. Pronto, vou acabar, né? Pessoal, até um abraço, até à próxima e comentem, partilhem e pronto, não é? Bom, adeus.